Olá, queridos, graça e paz. Queria falar com você hoje sobre alguns comportamentos que a gente adota na vida e que às vezes podem ser bem prejudiciais. Somos colecionadores de histórias, colecionadores de lembranças e significados. Como seres simbólicos que nós somos, temos um hábito de colocar nos objetos significados que fazem parte da nossa história. Eu queria falar com você hoje sobre um texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 15. É o registro que fala de uma forma muito forte sobre a história de Israel e uma mudança drástica na vida de um rei, Saul. Saul reinava sobre Israel e recebe a ordem da parte do Senhor de destruir os amalequitas. Era uma ordem direta de Deus. Ele tinha que cumprir aquela missão, e embora parecesse tão cruel, e se você for ler o texto, você vai compreender do que se trata e por que essa ordem de Deus. Embora parecesse tão cruel, aquela ordem veio da parte de Deus e deveria ser cumprida. Samuel vai ao encontro de Saul e ele questiona Saul e diz: olha, eu tenho escutado aqui sons de ovelhas, sons de bois. O que você fez? Tu recebeu uma ordem. E Saul diz: olha, nós pegamos ali os melhores representantes do gado, nós trouxemos para cá. E para surpresa de Samuel, Saul havia capturado o rei dos amalequitas, Agag, e o mantinha preso. Ele poupou a vida do rei. A surpresa que tomou conta do coração daquele homem, aquele profeta de Deus, é uma surpresa terrível, uma desolação. Samuel então manda chamar o rei Agag, manda trazer o rei Agag até a sua presença. E aquele homem de Deus, aquele servo de Deus, aquele profeta de Deus, ele saca uma espada, ele pega uma espada e despedaça Agag, o rei dos amalequitas. Provavelmente Agag não imaginaria nunca que, sendo ele refém, como um símbolo para a nação israelita de que fora derrotado, seria assassinado de forma tão brutal por um servo de Deus. A atitude de Samuel é uma atitude única. Ela não se repete em outros trechos da vida de Samuel. Mas por que aquele homem agiu daquela maneira tão dura? Quando nós recebemos de Deus ordens para mudar algumas coisas, nós precisamos mudar essas coisas. Agag representava para Israel uma opressão que era histórica. A ordem que Deus deu àqueles homens para que destruíssem os amalequitas é uma ordem que tinha uma razão histórica. Aqueles homens, os amalequitas, eles eram terríveis, eles foram terríveis com Israel durante todo o tempo em que passaram na travessia do deserto. Não só no deserto. Mas o que eu quero trazer com isso para você é que a representação simbólica, didática de Deus para nossas vidas a respeito de Agag é que muitas vezes nós carregamos em nós alguns comportamentos e ações não tão boas assim, que fazem parte da nossa história, sim. São coisas que nós às vezes guardamos e dizemos: é besteira, esse comportamento aqui é errado, mas eu sou assim. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo: olha, se você praticava tal coisa, se você roubava, não rouba mais. Se você mentia, se você fazia isso ou aquilo, não faça mais. Nós cremos na ação transformadora do Espírito Santo. Sim, nós entregamos a nossa vida a Cristo para que Ele faça uma obra em nossas vidas. Mas a ação do homem não é anulada. Quando nós falamos sobre Agag, ele representa em nós aquelas lembranças, aqueles símbolos, coisas que carregamos que não são tão boas assim. Sabe aquele pecado que você guarda como um símbolo? Isso eu não faço mais, ele está aqui guardado. O Senhor diz para nós que nós não devemos cultivar, não devemos manter essas coisas em nós. Agag, que representava um mal para Israel, pode ser que você esteja cultivando um Agag na sua vida. Você pode estar cultivando na sua vida
um comportamento, uma lembrança, uma memória, uma saudade, algo que não deveria. O fim dessa história, além da morte de Agag, despedaçado pelas mãos do profeta Samuel, foi marcado naquele encontro a gota d'água para Deus que desfez o reinado de Saul. Saul perdeu o seu reinado naquele momento. O Senhor sentenciou a desolação. E você, tem cultivado um Agag na sua vida? A desobediência, está lá no texto, é tal qual a feitiçaria para Deus. Um mal que nos remete à colocação do homem acima da vontade de Deus. Não seja desobediente. Não guarde troféus, lembranças, memórias, pensamentos que te remetam a um comportamento desagradável. Seja como o homem de Deus. Pegue essas memórias ruins, esses pensamentos e sentimentos ruins, esses comportamentos ruins e os despedace, extirpando-os da sua vida. Em nome de Jesus.